Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar sobre tudo o que aconteceu na quest do Neuvillette. Essa quest vai esclarecer um pouco como o Neuvillette pensa, tudo o que aconteceu de uma certa forma no passado que ainda reverbera até hoje, e também o entendimento do Neuvillette sobre ele mesmo e seus sentimentos. Afinal, ele é um personagem bem misterioso e acho que essa quest vai explicar muita coisa. A gente começa então sendo chamadas para ajudar a Nevinete em alguma coisa lá no escritório dele. Porém, quando a gente chega lá, chega uma Melusine contando que teve uma outra Melusine que recebeu uma carta misteriosa. Uma carta com algum tipo de ameaça. Nevinete não pensa duas vezes e pensa em investigar toda essa situação por ele mesmo. No começo, o viajante se pergunta mas por quê? Daí ele responde que tem muitos interesses políticos e visões diferentes dentro de Fontaine entre as pessoas, e como ele é de fora, é assim que ele se considera, então ele vai conseguir resolver a situação da melhor maneira possível. Paimon e Viajante resolvem então falar que, como elas também são de fora, querem ajudar nessa situação. E assim começa o capítulo de Dilúvios, Cicatrizes do Tempo. Nós vamos junto com o Neuvillette até a Melusine, que foi ameaçada, que recebeu então aquela carta, e todo mundo nas ruas reparou que estranhamente Neuvillette havia saído do seu posto de trabalho para conversar pessoalmente com as Melusines. Digamos que não seja uma coisa comum em Fontaine. A Melusine que a gente encontra é a Kiara. A Kiara recebeu então a carta, porém ela não se lembra quem foi a pessoa que entregou. Ela entrega a carta para Neuvillette e nós combinamos de ficar então carregados da segurança de Kiara, enquanto Neuvillette volta para o escritório para poder investigar melhor o caso. A carta dizia o seguinte: é melhor se afastar. Se você não deixar uma Charlotte fantasma, vou pegar você pessoalmente. Não diga que eu não lhe avisei. Era uma simples ameaça, sim. Porém, Neuvillette tinha seus porquês por trás da situação toda. Era alguma coisa no passado que ainda incomodava ele. Então seguimos com Kiara até a boutique, onde ela iria ajudar a proprietária a investigar se o local estava seguro. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a gente estava sendo espionado por alguém. Quando a gente foi conferir quem era a nossa amiga Charlotte, a jornalista de Fontaine. Ela então revela que achou estranho quando viu Neuvillette nas ruas e começou a pesquisar uma maneira de chegar até ele. Ela quer ser a primeira jornalista a fazer uma entrevista para o Pássaro a Vapor com ele. Porém, a gente alerta que não vai ser uma tarefa muito fácil, dificilmente ele vai aceitar. Mas do mesmo jeito, elas conversaram sobre a situação das Melusines e tudo o que estava acontecendo, do porquê Neuvillette saiu da sala dele. Quando a gente termina de conversar com Charlotte, a gente vai até Kiara e já estava sendo acompanhada pela Clorinde. Clorinde já acompanhou essa mesma Melusine em outras tarefas no passado e ela se dispôs a ficar cuidando de Kiara até a situação resolver. Nisso, a gente volta para o escritório ajudar Neuvillette na investigação. Chegando lá, no escritório com Neuvillette, a gente pesquisa toda uma papelada que tinha de casos suspeitos, que ele tinha lembrança sobre alguma situação parecida que aconteceu no passado. Ficamos um bom tempo pesquisando, achando e separando a papelada, até que nos cansamos um pouco e decidimos descansar um pouquinho. Porém, Neuvillette não interagia, ele ficava muito preocupado e concentrado sobre seus afazeres. E até pedir desculpa, pois ele não tinha muito jeito com interação humana. Então ele decidiu oferecer uma bebida para a viajante para Paimon. Mas elas ficaram muito surpresas pelo que ele trouxe. Sim, ele trouxe água, porque para ele é a melhor bebida que existe. Paimon e a viajante não entenderam o porquê disso.
Foi então que a gente conseguiu entender que o dragão hídro conseguia recuperar algumas memórias e sensações de alguns lugares da onde a água habita. Por isso, ele costuma trazer águas de vários lugares de Teyvat e prová-las. Só que isso não funciona nem com Paimon nem com viajante. Pelo menos não da mesma maneira. Paimon faz uma pergunta interessante. Se você é o dragão elemental hidro, por que se tornou Iudex de Fontaine? Nevinete responde que ele perdeu muitas memórias no momento que nasceu. E o mar primordial, por exemplo, apenas lembra vagamente. Só lembra que tem uma conexão. Mas não faz ideia exatamente o que é essa conexão. Então eles trocam ideias sobre quem poderia responder essa pergunta. Ele lembra que ele está observando as ações humanas e diz muito sobre ele também. E, afinal, ele é metade humano. E que as emoções dele facilmente ressoam com as emoções dos outros. Mesmo que ele não tenha ideia do que isso signifique. Ele então fala que não conseguiu encontrar nenhuma pista nos documentos, mas depois que eles entraram no assunto sobre água, outra ideia veio à mente dele. Que seria a fonte de Lucine. Talvez ele consiga resgatar algumas memórias de lá. Então eles foram até lá, até na fonte. E lá, Nevinete tentou extrair alguma memória do passado. De repente nos vemos dentro de uma memória. Começamos a caminhar e nos encontramos com Nevinete falando com uma Melusine, a Carole. Ela está agradecendo Nevinete por trazê-la à cidade de Fontaine. E foi assim que as Melusines começaram a fazer parte da sociedade de Fontaine. Porém, não foi uma tarefa muito fácil. As pessoas de Fontaine, por mais que a Melusine e Carole perguntasse se precisava de alguma ajuda, se fosse simpática, eles tinham algo contra. Talvez pela sociedade de Fontaine saber que as Melusines vieram de Elinas, então eles não confiavam 100% e também tinha uma disputa política acontecendo naquela época. A política de Fontaine estava mudando e quem concordava e fazia parte da antiga política não estava concordando com a entrada de Melusines no território de Fontaine e também de Neuvillette como Iudex de Fontaine. Carole passou por muitos problemas de preconceito e teve que aguentar uma barra muito pesada. Valtrin, capitão da patrulha de segurança de monitoramento especial, era um dos aliados dos Melusines. Ele tentava apaziguar toda aquela situação e entendia que aquilo realmente era uma jogada política e que as Melusines não tinham muito a ver com aquilo não. Porém, ele alertava a Carole sobre tudo o que estava acontecendo e que dificilmente as Melusines seriam aceitas assim tão facilmente. Até que houve um dia que Carole e Valtrin receberam a Medalha da Paz, que simbolizava toda a dedicação dos dois nos últimos 5 anos. Carole agradece, pois não teriam ido muito longe sem a ajuda de Valtrin. Neuvillette alerta que realmente a confiança dos humanos é algo muito frágil e seria facilmente abalada, então teria que ter todo o cuidado. Enquanto isso, nas ruas, os humanos discutiam que a Medalha da Paz não iria devolver o que era deles de direito. Os nobres de Fontaine estavam contra toda aquela mudança política. Então presenciamos um combinado que colocaria a culpa nas Melusines. Tudo para pressionar Neuvillette a sair do poder, pois foi ele que trouxe as Melusines para a corte de Fontaine. Se ele tivesse deixado as coisas como elas eram, não teria chegado a esse ponto. Então os nobres de Fontaine fizeram um plano contra Melusine e Carole e chamaram a Melusine para ajudar. Porém, quando ela chegou no local, ela foi a culpada pelo que estava acontecendo.
e isso se tornou um grande escândalo. Pessoas pediam para Melusine sair da corte de Fontaine e nunca mais voltasse. Quando a situação toda foi levada a Valtrin, ele teve uma atitude extrema, pois as pessoas na cena do crime fizeram algo muito ruim com Carole. Descontaram toda a raiva em cima dela, inclusive fisicamente. E ela não quis fugir do local, pois queria apaziguar a raiva das pessoas. Então deixou as pessoas descontarem tudo que podiam em cima dela, fazendo que a consequência fosse a pior possível. Valtrin não aceitou aquilo. Resolveu ir atrás das pessoas, dos culpados de fazer aquilo, e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Olho por olho, dente por dente. E desse jeito, Valtrin também foi levado a ser julgado na corte, pois ele sabia que a Melusine jamais seria capaz de uma coisa daquelas. Valtrin também lembrou que a Melusine Carole lembrava muito a irmã mais nova dele. Também já não estava mais viva. Com isso, ele se apegou muito a Melusine Carole. Ele tinha um sentimento de irmão mais velho por ela. Os guardas tentaram conter as pessoas que queriam acabar com a Melusine, mas ela decidiu ficar no local, se sacrificar para poder apaziguar toda a situação. Valtrin ficou muito chateado com isso, pois, assim, se entregando desse jeito à fúria das pessoas, não teria como provar a inocência dela. Uma investigação teria esclarecido tudo, porém já era tarde demais. Carole era inocente e gentil, sempre acreditando no melhor das pessoas. São pessoas assim como ela que são as mais vulneráveis. Valtrin falou que covardes não teriam estômago para enfrentar Neuvillette, então resolveram causar problemas às Melusines. Então Valtrin foi levado à corte e Neuvillette teve que julgá-la. Assim, Neuvillette conseguiu provar a sua imparcialidade. Não importa que Valtrin era amigo pessoal de Neuvillette ou não. Como ele agiu pelas próprias mãos e cometeu os mesmos erros, foi assim então condenado. Assim, Neuvillette conseguiu provar que ele era um juiz imparcial e teve então o apoio das pessoas de Fontaine. Valtrin se exaltou muito. Perguntou para Neuvillette se era isso que justiça significava para ele. Mas assim a justiça foi feita e o caso foi encerrado. Quando voltamos a si da visão, falamos que a gente também teve a visão toda do que aconteceu no passado. Lembrando que o viajante hídrico é sim sensível às águas e algumas lembranças ele ainda consegue ver. Teve outros momentos que isso aconteceu. E assim, Návia chega para prestar ajuda de alguma forma. Ficou preocupado com a situação toda. Enquanto voltávamos para o escritório, conseguimos presenciar muitas pessoas de Fontaine cuidando das Melusines de forma discreta para que elas não ficassem preocupadas ou questionando o que estava acontecendo. Neuvillette então percebeu que as pessoas hoje em dia têm uma mentalidade diferente das pessoas do passado e aceitam muito mais as Melusines hoje em dia. Neuvillette achou isso maravilhoso. Voltando ao escritório, achamos a papelada sobre aquele caso e fomos investigar mais a fundo. Achamos alguns nomes, só que a maioria deles está preso na fortaleza até hoje. Porém, alguns com pena mais branda já haviam saído da fortaleza. Encontramos um nome. Esse era o nome dele. No momento que descobrimos isso, então chegou uma Melusine nos chamando, pois Návia poderia ter encontrado algumas pessoas que poderiam ser os suspeitos da carta. Ela nos convidou para tomar um café. Chegando lá, os suspeitos estavam numa mesa ao lado, então bastou perguntar: quem é esse, hein? E ele apareceu. Neuvillette foi direto ao ponto, perguntou para ele se foi ele que enviou a carta para Melusine. Ele confessou que foi ele, porém não foi ele que escreveu a carta.
ele só recebeu ordens de Dominico. Dominico estava preso dentro da fortaleza ainda, então Nevirete decidiu ir até lá para conversar com ele. Chegando lá, tivemos que explicar toda a situação para o Weasley, e ele sim tentou nos ajudar da melhor forma possível. Enquanto esperávamos o Weasley trazer Dominico para uma conversa, esperamos lá no ambulatório de Cinwine. No caminho, vimos umas pessoas com alguns broches suspeitos, algo que lembrava muito as medalhas da paz, pois tinham formato de concha. Então, deixamos Neuvillette lá, esperando um pouco, e fomos nós investigar. Era uma organização de ajuda mútua. Na verdade, era para ir em busca de justiça, algo como pessoas que estão dentro da prisão e queriam ficar contra Neuvillette, como se sentissem injustiçados de alguma maneira. Claro que eles explicaram de uma maneira mais branda, que não parecesse exatamente isso, mas no fim era esse o propósito. Reunimos as informações, entregamos para Nevirete, então fomos chamados a nos encontrar com Dominico. Dominico se sentiu muito acuado pela presença de Nevirete, e Nevirete ia direto ao ponto, fazendo perguntas firmes. Então, Dominico pensou, bom, já estou preso mesmo, não devo nada a ninguém. E contou que sim, foi ele que escreveu a carta para Melusine, pois aquela Melusine havia ficado com o contrabando dele. Dominico confessou que agiu por impulso. Ele foi contratado para fazer uma entrega de mercadorias. Então ele foi abordado pelo Bacharelato Fantasma e acusaram ele de contrabandear itens proibidos. Pai me perguntou por que ele decidiu se vingar das Melusines por isso. E ele falou que ele pediu para Acen entregar uma carta para Kiara que a forçasse a pedir resignação do Bacharelato Fantasma, levando em conta que foi ela que ficou com a mercadoria de Dominico. Ele então confessou que, na verdade, o alvo dele inicial era o Neuvillette. Afinal, todas as pessoas da fortaleza estavam ali por conta dos julgamentos dele. Porém, dentro da fortaleza não houve toda essa revolta, porque Neuvillette é considerado uma pessoa muito justa. Então, as pessoas que estavam ali também compreendiam que estavam lá por merecer. Weasley avisa Neuvillette que as pessoas não são mais como eram antigamente e que a mentalidade delas mudou com o tempo. Neuvillette fala que teria que se preparar para qualquer possibilidade. Weasley acha que ele está exagerando um pouco, que ele pode relaxar um pouco mais. Os tempos mudaram e as pessoas também. 400 anos atrás, você e as Melusines eram algo estranho para a sociedade, mas hoje em dia não são mais. Mas hoje em dia, se alguém ameaçar a segurança das Melusines, as pessoas não ficarão de braços cruzados. Então, o fundador daquele grupo estranho que tinha um broche em formato de concha era mesmo Valtren. Porém, ele dentro da prisão, Weasley explicou que ele era calmo, uma pessoa tranquila e não era tão revoltado assim como parecia lá no julgamento. Então, para ele foi tudo uma encenação para poder mostrar para as pessoas de Fontaine que Neuvillette não tinha nenhuma preferência só porque ele era amigo pessoal de Neuvillette. Então assim, as pessoas conseguiram confiar em Neuvillette 100% e ele foi aceito como juiz de Fontaine. Começamos a andar pela rua com Neuvillette para organizar todas as ideias de tudo que estava acontecendo. Porém, mexer e remexer no passado deixou os sentimentos de Neuvillette transbordarem. Neuvillette disse que sentia surpresa, alívio, medo e arrependimento tudo ao mesmo tempo. E que essa mistura de emoções fez ele finalmente entender muita coisa. Ele decidiu perguntar sobre o que a gente pensa dele também. A gente conta pra ele, assim como todo julgamento deixou uma marca em Fontaine, cada julgamento também deixou uma marca nele. Isso faz ele quem ele é hoje. E a gente acha curioso o Rei Dragão ainda se sentir como um forasteiro, pois a linha entre ele e os humanos já se mesclaram há muito tempo.
Ele concorda e acha difícil expressar as próprias emoções, pois ele mesmo não consegue contê-las totalmente. Então começa a chover em Fontaine. Paimon tenta se esconder da chuva e chama a gente para se esconder também. A água cai nos ombros de Neuvillette e logo vem todas as lembranças do passado novamente. As ruas, as pessoas comentando sobre a chuva. E Neuvillette tem uma surpresa. Assim como a gente já teve em outra quest de Fontaine, um menino surge nas ruas, olha para os céus que está chovendo e grita: dragão hidro, pare de chorar. Pelo jeito, a lenda do nosso amigo Freminet tinha lá a sua razão. Então, mais à frente, Neuvillette encontra lembranças de pessoas que não queriam resetar as máquinas, pois tratavam elas como seus iguais. Então as máquinas também já foram aceitas dentro da sociedade humana. Encontramos memórias também de Weasley chegando à Fortaleza Merópode e ele mesmo falando que ali é o seu lugar. E sigam ele ajudando alguém como sempre. Também Neuvillette passa por lembranças sobre Návia, que o pai dela foi embora sem deixar algumas respostas para ela. Também encontramos os Fatui, combinando de ficar de olho em Neuvillette, pois ele também pode ser que incomode um pouco os planos dos Fatui. Neuvillette passa também pela lembrança de Voltrin e Carole. Uma triste lembrança. Então ele escuta a voz de Carole e de Voltrin. Ela o cumprimenta e disse que o sol já vai brilhar daqui a pouco, o tempo vai mudar. Então ele finalmente entende que o sol já pode brilhar e as lembranças ruins já podem ir embora com a chuva. Encontramos então nossas amigas, Florinde, Návia, Charlotte. Esclarecemos que agora está tudo bem e a situação foi sim resolvida. Florinde avisa que a nossa amiga Melusine está lá dentro do escritório de Neuvillette, fugindo das pessoas que ficavam perseguindo para protegê-la. Nisso, Charlotte aproveita para perguntar a Neuvillette se ele daria uma entrevista para ela. E ele surpreendentemente aceita e marca então para o próximo mês, que é onde a agenda dele está mais livre. Charlotte quase não acredita, mas deu tudo certo. Chegando ao escritório, Kiara estava dormindo. Então ela acorda contando que havia tido um sonho. E sonhou com Carole, que estranhamente havia sumido há muito tempo e ela não sabia onde ela estava. Ela disse que segurou a mão dela e disse: Kiara, nossos sonhos finalmente se tornaram realidade. Kiara explicou que sentiu que estava muito feliz. Neuvillette diz que também se sente muito feliz. Então, Kiara lembra que prometeu ser modelo da lojinha de boutique. Então sai correndo para poder cumprir sua tarefa. E assim acaba o nosso capítulo de Dilúvios. Cicatrizes do Tempo. Obrigada, até mais!